que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Esse texto foi escrito há mais de 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, tendo uma revelação da parte de Deus, ele começa a descrever tudo aquilo que Jesus iria passar por nós ali na cruz do Calvário. Ele vê um Jesus desfigurado, um Jesus sofredor, um Jesus como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, que não abriu a sua boca. E ele fala também que esse Jesus ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías ele vê Jesus carregando as nossas dores, sendo afligido pelas nossas iniquidades,
ele se oferecendo a si mesmo. E o escritor da carta aos Hebreus fala que ele era, ao mesmo tempo, o sacrifício e também o sacerdote. Fala que a sua morte foi uma morte sacrificial, uma morte vicária, ou seja, uma morte em nível de substituição. Nós é que pecamos, nós é que deveríamos morrer, porque toda alma que pecar, esta morrerá. Mas Jesus, ele se entrega por nós na cruz do Calvário, passando por um vitupério muito grande. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que ao terceiro dia, o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele ressuscitou. Ele, nem mesmo a morte pôde detê-lo. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 1, João ele estava no exílio, na ilha de Patmos, quando ele teve esta revelação. A partir do versículo 9 do capítulo 1 do livro de Apocalipse, João diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com um vestido branco e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós vimos aí, aparentemente, um paradoxo entre esses dois textos. O texto escrito pelo profeta Isaías descreve um Jesus sofredor, descreve um Jesus semelhante a uma ovelha muda sendo levada ao matadouro, ou seja, um animal indefeso, sem poder reagir àquelas humilhações. Era assim que Isaías viu Jesus, um Jesus simples, um Jesus sem parecer, semelhante a uma raiz que sai de uma terra seca. Raiz não tem aparência nenhuma, e raiz que sai de uma terra seca, menos aparência ainda tem. Foi assim que o profeta Isaías viu Jesus, um Jesus
humilde, um Jesus sofredor, um Jesus carregando os nossos pecados, um Jesus em estado de humilhação. E João, ele já vê Jesus totalmente diferente. Ele disse que vê um semelhante ao Filho do Homem. Esse termo na Bíblia, semelhante ao Filho do Homem, ele faz relação com a divindade de Jesus. Alguns pensam que é humanidade, mas na verdade é divindade. Existe um texto no livro do profeta Daniel, capítulo 7, que é usado esse termo, e esse semelhante ao Filho do Homem, ele vem também sobre as nuvens, e ele tem o poder de julgar, é um ser totalmente poderoso, se fala de divindade. Então João, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, e vê esse semelhante ao Filho do Homem vestido até os pés com um vestido comprido, ou seja, vestido com um éfode, que era as vestes sacerdotais. Jesus vestido com vestes sacerdotais, com cinto de ouro. Ele vê toda a indumentária que um sacerdote levita usava para oficiar. E Jesus aí é apresentado como um sacerdote, ou seja, fazendo a mediação. João, ele precisava ver Jesus glorificado. João precisava ver Jesus ressurreto. João precisava ver Jesus com o corpo glorificado, com todo o poder, com toda a autoridade. Quando João foi deportado para a ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano, na verdade João já havia perdido os seus companheiros de ministério. Todos eles já haviam sido martirizados. Quando nós olhamos à luz da história eclesiástica, da história da igreja, Marcos, ele foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Lucas, ele foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Filipe, ele foi morto a flechada. André foi atravessado por uma lança. Bartolomeu, um rei bárbaro, ordenou que arrancasse a sua pele. O apóstolo Pedro, ele se achou indigno de morrer como Jesus havia morrido, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo, ao escrever a sua segunda carta a Timóteo, que foi a sua última carta, no capítulo 4, a partir do versículo 8, ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, eu estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo estava em um cárcere quando redigiu esta última carta, e ele foi tirado do cárcere e decapitado. E agora João, ele se vê numa situação, quem sabe, um pouco desesperançosa. Os seus amigos já haviam sido mortos e ele precisava de uma palavra de incentivo, ele precisava de uma palavra de encorajamento. E ele sabia que Jesus já não estava mais ali com o seu povo, Jesus já tinha subido e ele precisava ver um Jesus diferente. Eu costumo dizer que Jesus, ele se apresenta para nós de maneiras diferentes, dependendo da pessoa, ele se apresenta de uma maneira diferente. No livro de Apocalipse, capítulo 5,
João, tendo uma revelação gloriosa, ele vê na destra, ou melhor, ele vê o trono de Deus, e ele vê também um livro selado com 7 selos. E ele fala que ninguém na terra, nem embaixo da terra, poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E ele disse: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E o texto fala que João, quando ele vira para ver o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quando ele vira para ver o leão da tribo de Judá, ele vê um cordeiro como havendo sido morto. O ancião apresenta para João o leão da tribo de Judá, e quando João ele se vira para ver o leão da tribo de Judá, ele vê um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. A Bíblia, quando fala de chifre, de corno, de ponta, se fala de poder. E 7 é o número da perfeição. O cordeiro tinha o poder perfeito, o poder total. E fala que ele tinha também 7 olhos. Olhos é aquilo que nos dá conhecimento daquilo que está ao nosso redor, daquilo que está à nossa volta. E o cordeiro, ele tinha a visão perfeita. Isso tudo é simbologia, não é que Jesus fosse um animal. Quando se fala de cordeiro, fala de mansidão. E João precisava ver o que? Jesus se apresentando para ele como uma pessoa acessível, como uma pessoa que tivesse todo o poder na sua mão e que também pudesse contemplar todas as coisas e pudesse vê-lo ali no exílio, na ilha de Pátimos. Olha como Jesus se apresenta. Que coisa linda é aprendermos a palavra de Deus. Então, voltando para Apocalipse capítulo 1, João ele tem uma visão de Jesus glorificado. Ele precisava de um consolo, ele precisava de um conforto. Possivelmente, quando ele teve essa revelação, foi mais ou menos no ano 92 depois de Cristo. Como nós falamos, e seus companheiros de ministério, os apóstolos, todos eles já tinham sido martirizados. E só havia restado dos apóstolos João. E João ele vê um Jesus totalmente diferente daquele que Isaías havia visto. E nesta noite aqui nesta praça, Jesus ele se apresenta como todo-poderoso, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como aquele que nem mesmo a morte pôde detê-lo, aquele que está agora à destra do Pai e que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Satanás nem mesmo tem as chaves da sua casa, que é o inferno. O controle de todas as coisas está na mão de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Você venha guardar essa palavra em seu coração. Jesus é a oferta, foi a oferta perfeita. Jesus é o sacerdote que se encontra vivo lá no céu, fazendo a mediação diante do Pai pelas minhas transgressões e pelas suas transgressões. Se você quiser ter vida eterna, você precisa aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, e você precisa largar o pecado, precisa largar a vida de adultério, a vida de prostituição,
a vida de roubo, a vida de engano, a vida da mentira, a vida da idolatria. Na primeira carta que João escreveu, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para recebermos a purificação dos nossos pecados, nós precisamos andar na luz, largar as obras das trevas, aquilo que Deus aborrece. E não pense você: agora eu aceitei Jesus, eu vou largar aí o meu passado, vai ficar esquecido e daqui para frente eu vou ser uma nova pessoa. Não é assim. Se você fez mal lá ao teu próximo, Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele disse: eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e aquele que eu defraudei, que eu roubei, que eu adquiri uma riqueza injustamente, eu vou voltar lá no meu passado e vou reparar aquilo que eu fiz de errado. É assim que a Bíblia ensina. Roubou? Vai lá devolver aquilo que você roubou. Não é tentar se esconder através de uma Bíblia, através de uma roupa, não. Dá para reparar aquilo de errado que você fez? Vai lá no teu passado, se conserta e passa a andar na luz. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Tudo aquilo que você fez, você vai ter que prestar conta a Deus. Dá para voltar lá e reparar? Volta lá e repara enquanto é tempo. A Bíblia diz que Deus, ele é justo juiz. Ele julga as causas com perfeição. E ele também ama a justiça. Quando João escreveu uma das suas cartas no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja que estava lá na cidade de Éfeso, ele deixou bem claro: lembra-te, pois, de onde caíste, é para voltar lá onde você caiu, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Tem que voltar lá onde você caiu, tem que voltar lá onde você errou e se consertar. Largou a sua família e arrumou outra, volta lá no teu passado, porque o que vale é aquela primeira mulher. Deus, ele condena o adultério. Deus, ele abomina o divórcio. Então nós estamos te pregando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quer salvação eterna? Largue as obras das trevas, ande na luz. E se você fez alguma coisa aí contra o teu próximo, volta lá, se conserta e prossegue na caminhada na luz. Guarda essa palavra, você crendo ou não, Jesus, ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Você aceitando Jesus ou não, Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. Salvação é só em Jesus. E não pense você: ah, Deus só quer o coração. Não. A Bíblia fala em santificar corpo, alma e espírito. A Bíblia fala o tempo todo de roupa, de vestimenta. Em uma das cartas escrita por João, ele disse: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. O livro de Apocalipse fala sobre roupa. Livro de Gênesis também, o próprio Deus. Só havia um casal
Deus poderia dizer, ah, fica aí andando, só tem vocês dois mesmo. Mas não, ele matou um animal. E ele fez, o próprio Deus fez roupa e vestiu ali Adão e vestiu Eva. Homem e mulher não é para andar aí de shortinho, não é para andar sem camisa, não é para andar aí mostrando o seu corpo. A Bíblia condena a nudez. A Bíblia, ela condena a sensualidade. Deus, ele cobra santidade, santificação daqueles que querem herdar o reino dos céus. Você vem abrir o seu coração e aceitar a Jesus como seu Salvador, aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, porque a qualquer momento a trombeta, ela irá soar e só os salvos em Cristo irão subir. E aqui nessa terra irá ser derramada a ira de Deus. Haverá o período da chamada grande tribulação. As horas já não nos permite continuarmos falando e ainda queremos ouvir aí mais irmãos. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém.